Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde. Muito boa tarde aí para todos vocês. Hoje a nossa pílula um pouquinho mais tarde, né? Pílula vespertina do nosso amado Evangelho nesse sábado mais do que especial. Sábado de tratamento itinerante, né? A gente já está trabalhando junto com os nossos amigos, graças a Deus, desde a madrugada. E já tivemos atividade hoje cedo na cidade de Joatuba, né? Na Casa do Caminho. Teremos agora à tarde, daqui a alguns minutos, começando no João Batista. E assim, como sempre, uma oportunidade maravilhosa, né? De rever amigos, como eu sempre falo aqui, e de estar em contato com o mundo espiritual superior e principalmente, meus amigos, refletindo sobre a nossa capacidade de autocura. Mais cedo, os amigos espirituais, né, trazendo suas orientações e graças a Deus, semeando luzes e bênçãos, lembrando a essência dos ensinamentos do Evangelho, de Jesus e dos nossos grandes mestres, né, de todos os tempos, nos falava exatamente do amor. No amor verdadeiro e puro, que só é possível ser sentido na alma que se despe do seu ego. E a gente sabe, né, que é difícil fazer isso. Não é verdade? A gente se queixa, fala que não é assim. Se queixa, reclama, xinga, briga, né? Tem gente que ama por ocasião, né? Na hora que tá tudo bem, eu te amo. Na hora que a pessoa pisa no calo, você já não serve mais para mim. Não é assim? Na hora que a gente quer as coisas e a gente consegue, tá tudo ótimo, mas na hora que não consegue, a ansiedade bate e de repente o nosso ego doente começa a gritar e fede as pessoas ao nosso redor e a gente fala coisas que não deveria, faz coisas que se arrepende. Quer dizer, o tempo todo a maioria de nós está criando um próprio lixo tóxico, né? O tempo todo a maioria de nós fica poluindo a sua própria mente, poluindo o seu próprio coração. E é claro que isso impede que o verdadeiro amor se manifeste. Não é assim? Vamos imaginar o seguinte: você tem uma água mineral maravilhosa, purinha, purinha. E aí você pega essa água e você vai colocar num copo que está muito sujo. O que vai acontecer com a água? Vai ficar suja, não vai? Quer dizer, a água é pura, mas se o copo está sujo, na hora que a água entra em contato com o copo, ela se contamina. É o que acontece. Muitas vezes o amor de Deus vem até nós através de várias oportunidades. Muitas vezes essa água pura do amor divino, meus amigos, está do seu lado numa boa leitura, num convite que te chega para você ir a um grupo espiritual para ajudar alguém. Às vezes essa água pura te chega no convite a participar de alguma atividade social para auxiliar a sua comunidade a crescer. Talvez esse convite te chegue através de um familiar difícil que está te convidando, né, a trabalhar a sua paciência, a sua compaixão. Talvez esse convite nos chegue através da oportunidade da gente ver o lado bom das coisas, quando algumas situações a princípio se manifestam de maneira contrária às nossas expectativas negativas, né? E a gente passa a ter expectativas negativas, enfim. E aí o que ocorre? No meio disso tudo, a nossa percepção equivocada da vida, ansiosa, egocêntrica, tensa, acaba impedindo a gente de enxergar a beleza da vida, que muitas vezes vem disfarçada de problema, vem disfarçada de dificuldade nos beneficiar. Então, o verdadeiro amor, como falavam os nossos amigos espirituais, ele precisa de uma mente limpa, de um coração em paz para se manifestar verdadeiramente. Por isso, meus amigos, a reforma íntima é tão importante. Por isso, muito mais importante, a gente tem falado aqui essa semana sobre isso, do que a gente falar de Deus da boca para fora, é a gente aprender a viver Deus do coração para dentro. É a gente realmente se libertar, né, de algumas condutas, de alguns comportamentos que têm nos feito mal, mas a gente insiste em permanecer fazendo. Aí fica difícil, né? Se a gente não faz a nossa parte, como é que nós queremos que Deus faça a dele? Então é complicado. Imagina, você tem um monte de luz ao seu redor, mas o tempo todo vê coisas negativas, insiste no pessimismo, fala gritando, fala um monte de palavrões, xinga um monte de pessoas. Fica difícil, não acha não? Às vezes a gente tem uma oportunidade enorme de cuidar da própria saúde, mas aí você mesmo fica pensando em si doente, fica se imaginando no futuro, né, com muita tristeza, com muita dor, com sofrimento. Quer dizer, a matriz mental está doente. Consequentemente, a luz que chega acaba o quê? Sendo contaminada por essa matriz mental que só visualiza coisas negativas. E aí as coisas não fluem. Enfim, o ensinamento foi muito profundo, mostrando que nós nos curamos a partir do momento que a gente se abre para a verdadeira cura, através da nossa paz interior, cultivando um estado de espírito de paz interior em que a pureza do amor de Deus pode se manifestar.
Então, quando a gente tem essa possibilidade, né, a gente a cultiva, todo momento é momento de iluminação. Lembre-se, quando você vai lavar um prato, você pode estar se iluminando. Quando você vai comer sua comida, quando você está cortando a batatinha, a cenourinha para fazer uma comida, na hora que você está limpando a sua casa, ou você está caminhando, ou você está dirigindo o seu carro, você pode estar exercendo uma atividade que vai te libertar da ansiedade. Se você pratica mindfulness, né, a mente alerta. Quando a gente começa a substituir raiva, ódio, ansiedade e rancor por amor, por compaixão, visualizando o lado bom das pessoas, das coisas, das situações ao nosso lado. Então é um exercício, né, meus amigos? Independente da gente não continuar, né, a gente não conseguir se manter nesse exercício continuamente, ele é um grande exercício e está ao nosso alcance, desde que realmente a gente queira praticar. Então, que viva o coração mais puro, que vai ser simbolicamente como um copo limpo, que vai poder resplandecer o amor de Deus. Então fica essa pergunta no ar. Que tipo de copo você julga que você tem sido? Que tipo de recipiente você acha que a sua mente, o seu coração hoje mais representa? Você se sente mais perto desse recipiente limpo e límpido, que não danifique nem suja essa pureza divina? Ou se sente ainda como um recipiente que precisa de um pouco mais de limpeza interior para essa pureza do amor divino se manifestar? Fica a nossa reflexão para todos nós aí. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu ir aqui que já está na hora do nosso trabalho recomeçar. Luz e paz a todos os amigos e você já sabe, né? Até breve e até muito breve, com amor e consciência de quem realmente nós somos.